Olá, bom dia a todos do sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula dessa semana e continuidade ao nosso conteúdo, tá? Na aula passada a gente começou o capítulo 4 de múltiplos divisores de um número e na aula passada também a gente conseguiu entender o que é o múltiplo de um número. Na aula de hoje a gente vai focar a entender o que é divisores de um número natural, que também é tão simples quanto. Vamos lá. Dizemos que 10 é divisível por 2, correto? Sim, porque quando eu divido 10 por 2 eu encontro 5, uma divisão exata. Ou 2 é o divisor de 10, pois 10 dividido por 2 é 5. Então vamos lá. Quando eu tenho uma divisão exata, pessoal, eu digo que 2 é divisor de 10, porque eu tenho uma divisão exata. Se eu pegar 10 dividido por 3, eu consigo fazer essa divisão? Até consigo, mas porém não vai ser uma divisão exata, eu vou ter números decimais. Então eu digo que 3 não é divisor de 10. Então eu chamo de divisor quando eu pego essa divisão e encontro uma divisão exata. Vamos ver outro exemplo. Se 12 é divisível por 3, porque 12 vezes 3 não é 4, então a gente diz que 3 é divisor de 12. Entenderam? Então a relação de divisão, divisor e múltiplo está ligada. Se 3 é divisor de 12, então 12 é múltiplo de 3. Porque lembra da definição da aula passada? 4 vezes 3 não é 12? Então 12 é múltiplo de 3. Mas 3 também é divisor de 12. Tá? Se ficou complicado, calma que a gente vai ver alguns mais exemplos aqui. O que eu quero que vocês entendam é, para mim achar um divisor de um número, eu tenho que ter divisões exatas. Quando eu tenho uma divisão com números decimais, isso aí já não entra nos divisores, tá? Vamos aqui. Conjunto dos divisores de 12. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou pegar todos os números que quando eu dividir por 12, dê uma divisão exata. Então vamos lá. 12 dividido por 1, 12, não é exato? Então 1 é divisor de 12. 12 dividido por 2, não é 6? Então 2 é divisor de 12. 12 dividido por 3, não dá 4. Então 3 é divisor de 12. O 12 também é dividido por 4, não dá 3. Então 4 é divisor de 12. 12 dividido por 6 não dá 2. Então 6 é divisor de 12. E 12 dividido pelo próprio 12, que dá 1. Então 12 também é divisor por 12. Então vejam que esse conjunto aqui é grande. Então quanto maior o número, às vezes maior o número de divisores. Então se eu pedir para você encontre o conjunto dos divisores de 12. Você vai encontrar aqui, ó, todos os números que eu consigo dividir o 12. Vamos ver aqui mais um exemplo. Conjunto dos divisores de 50. Então eu vou encontrar todos os números que eu consigo dividir o 50 e dar uma divisão exata. Então vamos lá. 50 dividido por 1, 50. Então 1 é divisor de 50. Eu consigo dividir o 50 por 2, por 5, por 10, por 25 e por 50. Então todas essas divisões aqui, ó, são divisões exatas. Então eu digo que esses números são os conjuntos de divisores de 50. Entenderam? Então divisores é quando eu faço uma divisão exata. Vamos ver mais exemplo. Quando eu digo que esse número tem apenas 2 divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo, eu chamo esses números de números primos. Então vamos lá, os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 5 é um número primo, porque eu só consigo dividir o 5 por 1 e ele mesmo. 5 dividido por 1, 5, e 5 dividido por 5, 1. Eu não tenho nenhum outro número que eu consigo dividir o 5 e dê uma divisão exata. 5 dividido por 2 dá 2,5, já entra no número decimal. Então isso aqui eu não posso dizer que o 2 é divisor de 5. Ok? Divisores de 13, eu só tenho 1 e o 13. Então quando eu tenho apenas o divisor sendo o 1 e o próprio número, eu chamo esses números de números primos. Ok?
Agora, se eu tenho números que têm mais de dois divisores, o 1 e ele mesmo, a gente não diz que esse número é primo, certo? Ele tem múltiplos divisores. E quando eu tenho apenas o 1 e ele mesmo, aí dica agora, todo número tem pelo menos dois divisores. Quem são eles? O 1 e ele mesmo. Sempre. Todo número tem pelo menos dois divisores. O 1 e ele mesmo. Se ele tiver apenas esses dois números, a gente chama de números primos. Se a gente tiver mais deles dois, né, o 1 e ele mesmo, e tiver outros, são múltiplos divisores. Ok? Então, vamos lá. Por outro lado, com números primos podemos encontrar diversos divisores, que são os números que multiplicamos por ele. Então, nessa aula de hoje, quero que vocês entendam, primeiro, a diferença de múltiplos e divisores. Múltiplos a gente viu na aula passada. Nessa aula a gente está vendo divisores. Para encontrar os múltiplos, basta pegar o número e ir multiplicando por vários, né? Encontramos os múltiplos. Para encontrar os divisores, eu tenho que pegar esse número e encontrar outros números que essa divisão dê exata. Ok? Se o número de divisores for apenas 2, o 1 e ele mesmo, chamamos de números primos. E se o número tiver mais de dois divisores, 1 e ele mesmo, e outros números, são múltiplos divisores. Ok? Então, a aula de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula e temos uma atividade para fazer em casa, certo? Posteriormente eu vou fazer uma aula corrigindo todas essas atividades. Mas é importante que vocês façam em casa e não deixem acumular, ok? Até a próxima aula.